Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, você está no Simão Júnior Motiva, eu sou o Simão Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre a importância dos exames. O que acontece? Muitas vezes você vai lá, faz cardio, faz treino, coloca a alimentação razoavelmente certa, você acha que ela tá certa, mas não passou por nenhum nutricionista, não fez nenhum tipo de exame, e muitas vezes isso vai ser o paradoxo que vai segurar você. Isso vai ser o tipo de coisa que vai atrapalhar a sua evolução, que vai atrapalhar os seus marcadores de saúde de chegarem no lugar, e mais ainda, que vai ser uma coisa que vai fazer você ficar marcando passo. Tipo, você vai na academia, vai se esforçar, vai fazer seu cardio lá 30, 40 minutos. 40 minutos é algo que deve sim mudar a história da sua vida. Se você fizer, por exemplo, 5, 6 vezes por semana 40 minutos de cardio e depois ainda fizer exercício de força, com certeza isso vai mudar a história da sua vida. Então, para isso não ficar, vamos dizer assim, igual o ratinho, sabe o ratinho naquela polia que ele fica andando e nunca sai do lugar? Para você não se tornar esse ratinho, era ideal que você fizesse alguns exames, alguns acompanhamentos, para ver glicemia, pressão arterial, triglicérides, coisas que talvez você tenha que mexer na sua alimentação. Muitas dessas coisas, elas podem minar o seu progresso. E algumas vezes a gente fala assim, mas se eu fizer o treino e o cardio certo, eu vou colocar os marcadores de saúde no lugar certo. Sim, em teoria isso é verdade. Só que se você tiver muito bagunçado, você vai precisar da ajuda de um profissional, de um nutricionista, por exemplo. Ele vai te pedir alguns exames e hoje não tem mais desculpa. Eu falo isso em quase todo vídeo. Não tem mais desculpa para você dizer que não tem dinheiro. Porque esse tipo de profissional você consegue, por exemplo, numa clínica familiar, que quase toda cidade tem, ou até mesmo no seu banco, você deve ter no banco seu aquele tipo de serviço de doutor online, tipo que hoje aquele telemedicina, e isso aí sai muito mais em conta. E aí você consegue, por exemplo, fazer, não é o tipo de coisa, não é o tipo de médico que ele vai te apalpar, que ele vai querer ficar te vendo. Então assim, às vezes você consegue consultar um nutricionista, ele vai te pedir alguns exames, vai pedir glicemia, vai pedir triglicérides, vai ver como é que tá essas coisas suas, vai pedir peso, altura, e aí ele, conforme for, consegue te passar até uma ajuda, uma dieta que consiga fazer você chegar nos seus objetivos o mais rápido. Ou, na pior das hipóteses, que você pare de patinar, pare de ficar igual o ratinho que fica correndo naquela correia lá, patinando sem fim naquilo lá, e nunca saia do lugar. Então, muitas das vezes a gente acha que está fazendo o melhor. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo cardio, eu estou fazendo treino, e assim, talvez você vá até evoluir. E isso vai acontecer. Só que a velocidade que você vai fazer essa evolução é uma velocidade que ela vai ser 1/10 do que podia ser se você tivesse fazendo esses acompanhamentos. Certamente, se um nutricionista, por exemplo, dá uma olhada nesses percentuais para você, ele consegue colocar pelo menos dentro de um objetivo para você mais rapidamente trazer esses marcadores de saúde dentro do que deveria ser. E aí, fazendo cardio, fazendo exercício de força, com alimentação razoavelmente controlada, você vai conseguir chegar nesses marcadores. A gente está falando para você ter o melhor shape do mundo, para você virar Mr. Universo, Mr. Olímpia, não é nada disso. A gente está falando para você ter os melhores marcadores de saúde que vão te levar para a longevidade, vão te dar melhores anos de vida, com um corpo mais sustentável, com a qualidade de vida melhor e sem depender tanto de remédios. Então assim, não estou dizendo para você parar de tomar o remédio A, B ou C que você toma hoje. A gente tem muitas mazelas que a gente vai adquirindo vida fora. Muitas delas, elas são apaziguadas ou até remissivas, voltam atrás se a gente conseguir controlar a alimentação, fazer um cardio de responsabilidade, meia hora bem intenso ou 40 minutos e fazer exercício de força. Isso aí vai fazer com que a nossa vida mude. Mas para isso acontecer, você precisa se dedicar.
Mais do que isso, às vezes eu vou na academia, me dedico, mas eu tenho uma preguiça de fazer uma consulta online, aí eu falo, é porque eu vou perder serviço, é porque não sei o que, esse tipo de coisa você consegue marcar, por exemplo, no sábado, se você não trabalhar, você consegue marcar no seu intervalo. Muitos dos lugares que você faz esse tipo de consulta, você consegue marcar até para depois do horário de serviço que você faz. Então você já não tem mais desculpa para não fazer. Comenta aí se você já fez telemedicina. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que precisa desse empurrãozinho. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo. Já deixou o like, né?